Om Jen Yu Jensen Pemage Sardum Pola Yatsen Chögin Yudrumye Pemajun Neje Sudrang Ordu Kandro Mampekor Che Che Je Sudadrum Che Jinje Lam Che Jesus Sol Guru Pema Si Je Hum Om Jen Yu Jen Jen San Pema Ge Sadum Pola Yatsen Chögin Yudrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampekor Che Che Je Sudadrum Che Jinje Lab Che Jesus Sol Guru Pema Si Je Hum Om Jen Yu Jen Jen San Pema Ge Sardum Pola Yatsen Chögin Yudrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampekor Che Che Je Sudadrum Che Jinje Lab Che Jesus Sol Guru Pema Si Je Hum Om Jen Yu Jen Jen San Pema Ge Sadum Pola Yatsen Chögin Yudrum Ye Pema Jun Eje Sudrang Kordu Kadro Mampekor Che Che Je Sudadrum Che Jinje Lab Che Jesus Sol Guru Pema Si Je Hum Je Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dagni Chamsochi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lola Pinchu Sanje Brahma Shok Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dagni Chamsochi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lola Pinchi Sanje Basho Sanje Chodan Sochi Chodan La Jancho Bardo Dagi Chamsuchi Dagi Jinso Jipe Sonanchi Lola Pinchi Sanje Basho. Bom, a gente vai continuar nesse texto Fases da Meditação, sobre a meditação no vazio, a natureza do vazio. A gente começou, a gente está olhando uma segunda etapa agora, né, dentro dessa sequência. A gente não vai concluir ela, a gente vai talvez chegar na metade, um pouco mais do que isso ainda, mas o tema, ele tem implicações, esse tema que a gente está olhando, ele tem implicações que a gente precisa, para isso realmente fazer sentido, a gente precisaria contemplar na nossa vida como que essas coisas acontecem, né? Então, por exemplo, antes da gente entrar imediatamente no trecho que seria o trecho seguinte, né, que a gente continuaria hoje, eu vou só voltar no último parágrafo que a gente leu na semana passada, que é no finalzinho da página 47. Para quem tem o livro, é o último parágrafo da página 47. Então eu vou retomar esse último trecho, só para a gente poder, então, seguir uma sequência que consiga fazer mais sentido, né? E a gente vai conversar um pouco sobre esse tema. Então, no final da página 47, no último parágrafo, o Khenpo Tsutrim Gyatso, ele diz assim:
Tendo já estabelecido que não há uma essência pessoal nos skandhas, que a gente olhou isso no primeiro capítulo, o Chittamatrin agora olha para os próprios skandhas com maior precisão. Não apenas não existe um eu permanente, único e independente nos skandhas, mas também não há diferença entre a natureza da mente e da matéria. A mente e a matéria são vazias, de qualquer natureza separada e independente. Assim, em termos absolutos, cada momento vivenciado é vazio de uma diferença na natureza de quem percebe e do que é percebido. Em vez de considerar a mente apenas como um observador, o aspecto perceptivo de um momento da experiência, a mente também é o conteúdo dessa experiência. Então, o parágrafo parece um pouco complexo, mas o que ele traz é muito... As implicações disso aqui são muito grandes, porque ele está dizendo que o conteúdo da experiência que a gente tiver é a nossa própria mente. Então, isso aqui a gente precisaria parar um tempão e ficar vendo se isso aqui faz sentido para nós, né? Por exemplo, uma forma talvez não tão precisa de falar sobre isso que ele está trazendo aqui é como se fosse aquele momento que a gente começa a perceber que o conteúdo daquilo que a gente está vivendo é a gente mesmo que dá o peso das coisas. Ou seja, tem um momento que a gente começa a desconfiar que somos nós que damos os pesos que as coisas têm. Ou seja, as coisas não vêm com o preço, com o peso delas simplesmente etiquetado, né, como alguém que vai no supermercado. Mas aqui, numa dimensão mais próxima da própria experiência, a gente começa a desconfiar que é a gente que dá o peso que as coisas têm, não que elas vão ter o peso por elas mesmas, né? Então, esse assunto ele é muito interessante, porque é como se, especialmente essa segunda abordagem, que vai se chamar de mente apenas, se a gente esticasse isso, é como se a gente começasse a se dar conta que o que a gente vai chamar de vida, de viver a vida, é algo que acontece, na verdade, dentro da nossa própria mente. E é algo que a gente pouco para pensar a respeito, né? Ou seja, como que assim eu vivo a minha vida dentro da minha mente? Eu vivo a minha vida no meu trabalho, na minha família, eu vivo a minha vida na minha casa, na minha cidade, quando eu viajo e quando eu entro na internet, eu vivo a minha vida. Mas aqui ele está nos fazendo recuar para a gente poder se dar conta que, na verdade, a gente quando tem a sensação que está vivendo a nossa vida, aquilo está totalmente na dependência da nossa própria mente. E a gente não tem muita ideia de como é que isso funciona, né? A gente simplesmente olha e as coisas estão prontas, né? Então aqui, essa abordagem, ela vai começar a desenraizar isso, né? Ela vai começar a jogar luz sobre como que a mente dá o peso das coisas. E isso tem é uma posição filosófica muito interessante, porque, por exemplo, a gente poderia pensar que tem um único objeto, se a gente for usar a linguagem aqui, né, mais precisa, a gente pensa, bom, a gente tem um único objeto, mas eu posso ter diferentes pontos de vista sobre esse objeto. Em geral, a gente pensa que é assim, né? Mas aqui os Chittamatrin, eles vão dizer que não é assim, porque eles vão dizer que o observador ele é inseparável do objeto. Então, o observador constrói o objeto. Cada perspectiva que eu assumo constrói o que eu estou vendo. Então, isso é muito importante a gente perceber, né? Porque é como se a gente precisasse resgatar, assim, experiências do nosso passado, que a gente dá uma olhada, assim, e pensa, como é que eu pude sofrer daquele jeito, né? Por que que eu me importei tanto com aquilo? Por que que eu fiquei com tanta raiva naquele momento? Só que naquele momento não parecia que era nossa mente, né? Aquilo era óbvio, né? Depois que a poeira baixou, a gente conseguiu então respirar um pouco melhor, aí a gente começa, não precisava ter feito aquilo, não precisava ter sido assim. Aí a gente começa quase que a recobrar consciência, né? Como alguém que sai de um estado de bebum assim e começa a ficar sóbrio de novo, né?
Então, com o tempo vai ficando claro que aquilo era o nosso ponto de vista forçando as coisas, e era a gente construindo as coisas. Mas é muito impactante a gente perceber o quão forte é isso, né? Ou seja, quando a gente olha para alguém com muita raiva, naquele momento a gente não consegue adivinhar nenhuma qualidade naquela pessoa, né? É praticamente impossível. Pode vir quem vier, o Dalai Lama, a gente não se convence. É um monstro. Então, a gente não só tem a certeza do nosso ponto de vista, mas tem o objeto. Daqui a pouco alguma coisa acontece e aquilo passa, a gente agora vê outras coisas. A gente começa a exagerar, eventualmente até qualidades naquela pessoa. A gente pede desculpas e começa a ver qualidades. A gente também provavelmente está exagerando. Também não é assim necessariamente. Então começa a haver essa conversa, né? Essa conversa muito interessante sobre como que a gente acaba construindo o que a gente está vendo sem que a gente perceba, né? Então, por exemplo, né, quando a gente vai olhar para nossa mente de apego, a gente começa a descobrir, e isso é muito interessante porque isso mostra como que a primeira na verdade é tão importante. A gente começa a se dar conta que o, o que a gente vai chamar de sofrimento é totalmente proporcional ao apego. Ou seja, quando a gente está fixado e enrijecido em alguma coisa. E no exato momento que a gente abandona aquela fixação, mais ou menos assim, a gente desiste daquela ideia, o sofrimento passa, porque o apego passa. Então a gente vai vendo. Então, a gente tem várias regiões que a gente tem toneladas de apego, né? Toneladas de fixação. Aí a gente tem as exatas toneladas de sofrimento. É completamente proporcional, né? E a gente ainda pode dizer, né? A gente pode tentar argumentar, né? Que é justo, na perspectiva do samsara, né? A gente diz assim, bom, mas eu não escolhi dar esse peso todo, né? Eu escolhi, eu olhei e foi. Que culpa eu tenho, né? Mais forte que eu, a gente diz isso, né? Acontece. Então, no budismo, isso que a gente chama de karma, né? Ou seja, a gente é arrastado, né? Então, no budismo, a gente chama isso de karma. Mas karma significa que aquilo foi construído. A isso a gente tem que olhar com muito cuidado, porque isso é um hábito, né? Então, Shuri Suzuki, ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia, o inferno não é um tipo de punição, o inferno é um tipo de treino. A gente treina o inferno, a gente treina o hábito de ficar naquela região kármica. Só que a gente, quando está lá dentro, a gente não acha que a gente treinou para estar lá. Aquilo é o óbvio. Mas tem um hábito da gente, de alguma forma, se construir a partir daquele lugar, se justificar, procurar aliados e ter razões aparentemente muito claras para que começar uma boa briga, né? Então, a gente vai fazendo isso, né? Então, isso é como se fosse assim, o início da conversa desse trecho aqui, né? A gente começaria agora, então, o trecho mesmo, né, que a gente vai ver hoje, né? Aí ele já começa dizendo uma coisa muito curta e muito precisa, né? Ele vai dizer assim, né? O Khenpo Sutra em Gyamso, ele diz: a mente é, ao mesmo tempo, real e ela é vazia, simultaneamente. Ela é real e ela é vazia. É real no sentido de que toda a experiência é, basicamente, uma manifestação dela, ou seja, uma manifestação da mente. E é vazia no sentido de que ela não é uma entidade permanente, única e independente. Isso aqui é um pouco desconfortável de ouvir, né? Porque no Sansara a gente tem a tendência de ser muito prático, né? Então a gente queria resolver logo, assim. Ou ela é real ou ela é vazia. Então é desconfortável, porque a mente do Sansara é aquela mente 8 ou 80, né? Então, na Dança Mágica, o Tilenobio falava sobre esses extremos, né? Como que faz parte, uma vez que a gente começa a funcionar por dentro de Avidya, como que faz parte de Avidya, né? Como se fosse uma decorrência, né? Alguma coisa que vai derivar de Avidya,
a mente dos extremos, que quer ter certeza sobre as coisas, ela quer encerrar as coisas, e ela não está aberta para a complexidade das coisas, ela quer dizer que isso está certo e que isso está errado, que isso é preto, que isso é branco. Mas é como se isso, então, encerrasse o assunto e eximisse a própria pessoa de um lugar onde ela vai precisar contemplar profundamente aquilo. A pessoa não quer nem saber, não tem nem paciência. É assim, vamos resolver, é para cá ou para lá. Então, quando o Khenpo Thudrin Gyatso vai falar sobre isso, é que as experiências elas são vazias, no sentido de que elas não existem dentro delas mesmas, mas ao mesmo tempo elas existem. E a gente vai precisar lidar com isso, né? Ou seja, quando ele diz que as experiências são vazias, ele não está dizendo que elas não vão ter importância ou que elas não vão produzir efeitos. É óbvio que sim. Então não se trata de, por exemplo, dizer que elas são vazias no sentido de desconsiderar elas, né? Como se a gente então pudesse escapar das experiências. Ele não fala sobre isso. Mas é como se ele, na verdade, estivesse nos convidando a olhar ainda mais para dentro das experiências, né? Elas são reais, elas são vazias. Como pode? É um tipo de paradoxo, né? Então, como que a gente repousa nisso, né? Como é que a gente olha? Então, isso aqui, qualquer experiência que a gente olhar, a gente vai precisar tentar perceber. Bom, ela é real e ela é vazia. Uma coisa não exclui a outra. Então, aqui as coisas não se excluem. Em vez disso, e aqui ele está falando sobre o aspecto vazio, é um fluxo de momentos fugazes de consciência que surgem de maneira interdependente. Além disso, todos os fenômenos pertencem ou ao aspecto percebedor interno da consciência ou ao aspecto percebido externo da consciência. Em outras palavras, todos são a mente. Então aqui ele está querendo dizer que não só a nossa sensação de alguém atrás dos olhos ou atrás dos ouvidos, né? Mas também a própria consistência do objeto. Esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser uma situação, pode ser uma planta, né? Pode ser qualquer coisa. É a nossa própria mente que dá também. É inseparável, tu não consegue dividir. E, em geral, é como se a gente dissesse, bom, eu tenho meu mundo interno, eu dou uma melhorada no meu mundo interno, eu dou uma equilibrada no meu mundo interno, aí eu vou poder lidar melhor com esse mundão aí, que é uma confusão. Tudo bem, o mundo é uma confusão. Mas se eu ajustar um pouco o meu mundo interno, aí quem sabe dá certo, né? Quem sabe eu vou melhor. Então, a gente divide muito, né? Como se fosse possível. Então, aqui ele está dizendo, não existe isso. Não tem como você pensar que, bom, agora você começa a fazer infinitas oficinas e práticas para você ficar mais equilibrado, assim por diante. Aí você vai sair para essa selva, né? E quem sabe você então vai ter sucesso. A própria noção de selva, a gente constrói ela, né? É um paradoxo isso. Como pode? Então todos são a mente. Mas tem que cuidar para não parecer um coach, né? Que vai dizer, não, você é só a sua mente. Então você vai... se você pensar positivo, então você vai ver uma terra pura, né? Ele também não diz isso. Portanto, toda a existência é vazia de uma dualidade de substância entre a mente e a matéria. Porque a gente nunca pensa assim, bom, onde é que eu termino e o outro começa? Então essa aqui é uma pergunta interessante para a gente se fazer, né? Então isso significa que não há limite para a mente ou o seu poder. Portanto, em princípio, uma pessoa poderia realizar todos os poderes da iluminação do Buda
e trabalhar pela liberação de todos os seres. Então ele é bastante cuidadoso, ele vai dizer em princípio, porque não que a gente consiga de saída fazer essas coisas, né? Mas ele é como se ele tomasse aquele argumento, ele vai até o final do argumento e ele diz, bom, então, em tese, é para funcionar, né? É o que o Buda fala. Mas é interessante, aí ele segue, ele vai dizer, ao refletir sobre essas coisas, né? Nós podemos ver que a abordagem Shravaka, que é a que a gente viu nas semanas anteriores, né, do primeiro capítulo, essa abordagem Shravaka, ela é semelhante à remoção do sofrimento em um sonho, ao reconhecer que a pessoa no sonho não é realmente ela mesma. É como que a pessoa está dormindo, está tendo um sonho. Ela pensa, mas eu não sou esse ser, eu estou aqui dormindo, isso aqui não sou eu. Aí ela acorda. Mas a ênfase recai sobre ela mesma, né? Ela pensa, pá, então tá, eu não existo, pruf. Ela, é como apertar um botão e ejetar, né? Ela vaza. Mas a abordagem Chitamatra, ela é como remover o sofrimento ao perceber que tanto a sua causa, por exemplo, o fogo, o tigre, como a pessoa que sofre, nada mais são do que a manifestação da mente. Bom, o Rinpoche aqui não explicou muito, né? O que eu entendi é que aqui nesse exemplo a pessoa está tendo um sonho com um leão, desculpa, com um tigre ou com o fogo, né? Então, provavelmente é um pesadelo, né? Porque se tem fogo e tem tigre, aí tem a pessoa, o tigre e o fogo, né? Aí a pessoa, ela descobre que não apenas ela é vamos dizer, um ser de sonho, mas também o tigre, vamos supor que a pessoa sonha com um tigre, ela sonha com a fogueira, o que seja. Ela descobre que o ambiente que ela está, ou seja, os objetos também são um sonho, objetos de sonho. Com isso, percebe-se que o fogo ou o tigre e aquele que sofre são vazios de qualquer realidade intrínseca. Além disso, reconhecendo que é a mente que produz os dois, poderíamos sonhar com o que quiséssemos. Essa possibilidade aqui não estava presente na estratégia anterior dos Shravakas, né? Porque os Shravakas, eles não estão muito interessados no que está acontecendo no mundo. Eles dão uma olhada e pensam, isso aqui não é real para mim. Aí eles, putz. Mas é como se não conseguisse realmente mergulhar naquilo que está adiante, né? Não conseguisse penetrar direito. E, por exemplo, se a gente olhar, é muito fácil a gente cair nessa postura, especialmente se a gente estiver, por exemplo, muito preocupado com shamatha, por exemplo. Então, a gente, quando está muito preocupado com shamatha, a gente está diante de uma situação, aí a pessoa olha, bom, mas como que está aqui os meus lunges, né? Ah, eles estão assim. Aí tá a hecatombe acontecendo ali, a pessoa, bom, eu acho que eu estou um pouco perturbado, eu acho que minha mente está um pouco distraída. A pessoa está muito autorreferenciada, né? Ela está muito preocupada com ela. Então, é nesse sentido que se acusam os Shravakas, né? Porque é como se eles ficassem muito preocupados com eles mesmos, né? Será que eu estou fazendo a prática direito, né? Então, é um, é um paradoxo, né? Porque se a pessoa não se preocupa um pouco, bom, enfim, como é que ela vai saber? Mas se ela só faz isso, qual a chance, né? Aí o mundo explode assim por diante e a gente está ali vendo se a gente se saiu bem, né? Se a gente oscilou muito, né? Se a gente então precisa praticar um pouco mais, a gente a nossa prática tem que estar melhor. Então é como se a gente estivesse sempre se preocupando demais consigo mesmo, né? E é um paradoxo porque ao mesmo tempo eles estão essa abordagem está o tempo todo olhando para a própria identidade, né? Então é como se não tivesse muito espaço para olhar para fora, né? Olhar para o mundo, olhar para as coisas, né? Eu acho um pouco injusto com os Shravakas, né? Mas se a gente olha nessa perspectiva assim de shamatha, né? Que a gente facilmente fica autocentrado, faz um pouco de sentido. Então ele vai dizer, poderíamos escolher sonhar com o que quiséssemos.
Aí ele faz um comentário muito preciso, né? Ele diz assim, não apenas nós somos liberados da ilusão do eu, como também do sentimento de impotência. Isso aqui eu achei muito interessante, essa colocação dele, né? O sentimento de impotência. Esse sentimento de impotência impede a pessoa de realizar sua verdadeira natureza e limita a capacidade de ação compassiva. Porque é mais ou menos assim, a gente dá uma olhada para o mundo, a gente pensa, bah, esse mundo não tem como atravessar isso. Bom, basicamente a gente faz isso o tempo todo, né? Especialmente se a gente anda lendo o jornal e ouvindo as notícias, pá, uma chance, né? Mas qual que é o obstáculo, né? É que a gente dá uma olhada e tá tudo dado, tá tudo pronto. Então a gente não tem, se a gente não cuidar, a gente não abre espaço para perceber que, de alguma forma, por mais estranho que possa parecer, ah, tem uma participação da nossa mente em ver aquilo como impossível de ser feito. Mas se a gente não suspeitar disso, a gente vai dizer que é simplesmente impossível. Mas não é impossível. É que a gente não abriu espaço dentro para ver aquilo como possível. É só a gente ver, assim, por exemplo, tem pessoas que vão olhar e vão dizer, bom, eu estou um pouco apertado de tempo, de coisa, mas eu consigo fazer um pouco de prática. A gente faz. Mas aí, às vezes a gente dá uma olhada, a gente está com tempo, com tudo, pá, não dá, essa semana não vai rolar. Então é uma coisa completamente coemergente com a nossa própria forma de olhar para as coisas, né? Então é isso que ele está dizendo, a própria abertura de uma sensação de que dá para atravessar alguma coisa, ela está relacionada ao quanto que a pessoa consegue ver que aquilo é a própria mente dela, o obstáculo está na mente dela, não está ali fora. Aí tem um dia que aquilo destranca, puf, aí a gente consegue atravessar. Mas não foi porque necessariamente teve algum muro que foi derrubado, né, em algum lugar. Aquilo se dissolveu. Aí ele vai seguir um pouco nesse ponto, né? Ele vai dizer, ao mesmo tempo, é importante não considerar a visão Chittamatra um tipo de solipsismo. Ou seja, que aquilo é só uma coisa, viagem da própria pessoa, né? Chittamatra não está dizendo que tudo é apenas a própria pessoa ou a experiência pessoal. Há um mundo que é compartilhado com os outros. Então, não é isso. Não, é isso mesmo. É um mundo que é compartilhado com os outros. Não está negando isso. O que o Chittamatra está dizendo, no entanto, é que esse mundo não é de uma substância diferente da mente. Então, isso aqui é muito impactante, né? Porque às vezes a gente dá uma olhada assim, isso é só a mente. É como se a gente tivesse uma visão meio quase descuidada, né? A gente diz, isso é só a mente. Não, isso é muita coisa. A gente não tem noção do tamanho que isso significa, né? Ou seja, a gente diz só a mente, a gente não está simplesmente tirando o peso das coisas, né? A gente está dizendo que aquilo é realmente fundo. É só a gente se pensar, por exemplo, diante da morte ou diante dos bardos, né? Aí a gente poderia dizer, não, é tudo a mente. É tudo a mente, mas naquela hora é muito difícil de ver que é só a mente. Então, ao mesmo tempo que isso aqui nos joga para dentro, a gente vê que tem um universo que é imenso que a gente vai ter que olhar, né? É um universo imenso. Essa doutrina, aqui, mente apenas, né? Que é essa Chittamatra, ela é muito útil quando se discute como uma consciência de natureza mental pode perceber a matéria. O Kempo gostava dessas conversas, né? Há uma descontinuidade entre a nossa experiência e o que nós concebemos como o mundo material. Por exemplo, nós experimentamos a obstrução e concebemos solidez. Ele usa uma coisa aparentemente abstrata, mas é muito interessante a volta que ele dá com esse exemplo aqui, né? Então, a gente tem a experiência de obstrução e nós concebemos a solidez daquela obstrução, né? Nós realmente nunca vivenciamos a solidez como tal.
seja, a solidez é um conceito. A solidez só pode ser imaginada pela mente. Coisas sólidas e materiais não podem entrar na mente e flutuar nela. Entrar por onde, né? A mente não pode colocar algum tipo de sensor no mundo material e experimentá-lo. A mente simplesmente vivencia acontecimentos mentais e os interpreta como significando que existe algo como um mundo material que ela, então, se põe a imaginar. Aí ele diz: muitos cientistas e filósofos modernos pensam que a dicotomia mente-matéria pode ser resolvida dizendo que a mente não é nada além de matéria. Aqui seriam só impulsos elétricos, né? Ou seria só o cérebro, né? Só uma coisa material mesmo. Aí ele diz: o interessante dessa teoria é que não apenas se interpreta a experiência como significando que existe um mundo material além dos sentidos, ou seja, independente, mas que esse mundo material pode produzir e experimentar pensamentos, emoções e imagens mentais da mesma maneira que a mente o faz. E que esses pensamentos, sentimentos e imagens pertencem ao mundo material. Porque, enfim, se tudo é matéria e os pensamentos existem, então como funciona essa loucura, né? Podemos nos perguntar qual é o significado de material nesse contexto. Antes do Alan Wallace já discutiam essas coisas, né? Então isso aqui é anos 70 ainda, né? Ele já estava ligado nessas coisas, né? Interessante, né? Eu fico muito impressionado. O mestre da geração dele, que vai chegar no Ocidente nos anos 60, assim, é quase como um índio, né? Nunca tinha visto um avião, nunca tinha visto um carro, nada, né? Super ligados nessas coisas, né? Eu acho muito impressionante os tibetanos. Aí ele vai seguir aqui, né? E esse exemplo do sonho, agora é muito interessante como que dentro da Chitta dentro dessa abordagem mente apenas, a gente pode usar essa analogia do sonho, que enfim é uma analogia muito recorrente dentro do budismo, né? Ou seja, a gente volta e meia se depara com essa sensação assim que, bom, então as coisas são como um sonho, né? Será que e a minha vida passou? Onde é que ela está agora, né? Então esse exemplo do sonho ele é muito recorrente, né? Então agora ele vai utilizar isso para poder explicar melhor essa abordagem que a gente está vendo aqui, né? Então ele diz assim: o exemplo do sonho é o melhor meio para entender o estágio Chitta-matra, ou seja, esse tipo de meditação aqui da realização da natureza do vazio. Para avaliar como esse exemplo é pertinente, pergunte-se como você sabe que não está sonhando agora mesmo. Então agora são 8 horas e 53 minutos, para quem está aqui, né? Quem está ouvindo a gravação depois vai ter que olhar aí o relógio, né? Independente da hora que for. Aí para um pouquinho, essa pergunta a gente tem que se fazer, né? Agora, como você sabe que você não está sonhando agora? Então, a gente tem que pensar sobre isso, né? Ele está realmente propondo para a gente fazer esse exercício, né? Enfim, de onde é que eu tiro a certeza que eu não estou sonhando, né? Isso aqui não é um sonho, simplesmente. Bom, aí ele vai responder por nós aqui, né? Ele começa a dar, ele começa a elaborar essas coisas, é muito interessante. Ele diz assim: bom, talvez você possa dizer, não sei se alguém pensou esse argumento, né? Mas a resposta aqui é boa. Bom, porque os sonhos à noite, vamos supor que a gente tem à noite, eles nunca são tão vívidos assim, como a experiência que a gente está agora aqui sentado, por exemplo, se vendo. Né? Eles não são tão vívidos assim, tão palpáveis. As cores, à noite, elas não são tão brilhantes. As formas, os sons, os cheiros, os toques, os sabores, eles não são tão claros e definidos. Ou seja, como se então o critério que a gente utilizaria nesse momento para atestar que a gente não está sonhando é
o grau de clareza, vamos dizer assim, da experiência do agora, né? Bom, então não é tão vívido, não é tão brilhante, não é tão definido, e assim por diante. Tá bem, vamos supor que a gente iria por aí. Aí o Rinpoche diz, bom, no entanto, alguém poderia discordar e dizer que os seus sonhos à noite são ainda mais nítidos do que as suas experiências durante o dia. Então pode ser que a gente tenha, assim, um sonho e que aquilo é muito vívido, muito claro, muito óbvio, assim. A gente cheirou aquilo, a gente viu, a pessoa disse aquilo para nós. Assim, sem sombra de dúvidas. E agora? Aí ele diz, bom, isso faz com que os seus sonhos sejam a sua experiência acordado e o seu estado acordado um sonho, se esse é o critério, né? Ou seja, se o critério é o quão vivo, o quão vívido, né? O quão é um paradoxo, né? Real é aquilo. Então, o sonho é o estado de vigília, e o estado de vigília é o sonho. Significa que se as suas faculdades sensoriais, olhos, ouvidos, assim por diante, forem lesadas a ponto de não experimentar mais as coisas com tanta clareza e precisão, sua vida se tornaria um sonho? Então a pessoa ficou cega, ou ficou com algum problema na visão, a audição também já não funciona direito, ela já não cheira direito, e assim por diante. Então ela vai viver num sonho full time, né? Então tá bom. Então vamos mudar de argumento, né? Então tá, passou, vamos para outro. Numa reflexão mais aprofundada, você poderia sugerir que sabe que não está sonhando, vamos dizer, agora. Por que eu sei que eu não estou sonhando agora? Por causa da continuidade da vida. Tudo está em lugares previsíveis. Por exemplo, vocês olhem esse fundo aqui, aquele filtro está sempre lá, né? Aquela cristaleira ali está sempre ali. Sempre tem uma fruta ali. E tem um sofá aqui atrás, né? Tem aquela janela que ela não saiu do lugar ainda. Eu também, eu fico olhando vocês aqui, eu conheço um pouco os fundos já. Então a gente diz, bom, tem uma continuidade, semana após semana, né? Eu olho para o Zé Paiva, aquela porta está ali, aquela janela está ali, né? E assim vai, né? Então a gente tem essa sensação de continuidade. Tudo está num lugar previsível. Há um senso de causa e efeito, regularidade, um padrão estabelecido de eventos e assim por diante. Então tá, esse é o argumento. É por causa disso, então, que eu sei que eu não estou sonhando, óbvio. Aí você pode dizer que os sonhos não são assim. Os sonhos, eles são imprevisíveis, eles podem mudar de maneira esquisita, sem aviso prévio, sem um motivo aparente. Não há continuidade real no sonho. E você pode se encontrar em qualquer lugar, qualquer hora, qualquer forma, qualquer formato. Aí o Rinpoche diz, bom, então você está dizendo, então, que se um sonho se estabilizasse de tal modo que houvesse uma continuidade e um padrão razoavelmente previsível de eventos, se continuasse por longos períodos de tempo, enquanto as suas experiências de vigília durassem apenas breves períodos, nos quais você estivesse muito confuso e desorientado, então o sonho se tornaria uma experiência de vigília, e a experiência de vigília é um sonho? Tipo, a vida da pessoa está uma bagunça, mas ela sonha sempre com a mesma coisa. Aí pode ser que ela comece a achar o que é real e duradouro nisso, né? Eu não consigo estabilizar nada na minha vida, tudo sobe, desce, eu vou para cá, eu vou para lá, as pessoas vão, chegam pessoas, uma zona. Mas o meu sonho, ele parece que é mais estável, né? Afinal,
Não é incomum as pessoas sonharem com situações cotidianas, por exemplo, que se levantam e tomaram café da manhã, que foram trabalhar e assim por diante. Super normal, né? Então a gente tem uns sonhos assim proletários, né, que básicos, né? Então, mais ou menos, né? A gente já não sabe muito bem o que vai acontecer. Aí o Rinpoche diz: bom, você pode rir da sugestão de que está sonhando agora mesmo e achar que se você estivesse dormindo e sonhando, todos parariam de interagir com você. Tipo agora, né? Então por que que não encerra de uma vez esse Zoom, né? Por que que não desliga a câmera? Por que que... Sei, corta o Wi-Fi, vamos ver se o Wi-Fi do sonho não corta, né? Aí eles diriam que quando você acordasse, que estivesse sonhando, não há como confundir o sonho com o estado acordado. Vou ler de novo, ficou um pouco confuso, né? Então você pode rir da sugestão de que está sonhando agora mesmo e achar que se você estivesse dormindo e sonhando, todos parariam de interagir com você. Aí essas pessoas, né, elas diriam, quando você acordasse, que você estava sonhando, não há como confundir o sonho com o estado acordado. No entanto, não há razão inerente para não sonhar que as pessoas o acordaram e lhe disseram que você acabou de acordar de um sonho. Tá? O, o Nankai Norbu, ele conta uma história dessas, né, que ele estava sonhando, ele era um terton, um revelador de tesouros, né, ele contou essa história quando ele veio ao Brasil. E aí, às vezes, os termas vinham para ele no sonho, né? E aí ele conta, e aquilo vinha em diferentes momentos da vida. Então, quando aquilo começava a aparecer, às vezes os daquines mandavam sinais, ele tinha que ter um bloquinho do lado da cama para anotar, né? Porque, enfim, era um termo, né? Então ele tinha um bloquinho e uma caneta. Até que um dia ele teve um sonho, que a daquine apareceu, aí eu preciso anotar. Aí aquilo era muito vivo para ele, né? Ele ah, pegou o bloco e anotou, né, o que a Daquine falou. Aí ele, que bom, essa noite eu não perdi, porque a noites sucessivas ele tinha esquecido de anotar, né? E a Daquine já estava meio braba com ele, né? Porque, enfim, ela ia lá e dizia o termo para ele e ele não anotava. E aí, ele, pá, essa noite não vai dar certo. Ele acordou de manhã, olhou para o bloco estava vazio. Ele sonhou que acordou, que anotou, que dormiu, tudo, né? Então é um sonho dentro do sonho. Então às vezes pode acontecer, né? E finalmente, esse é acho que é o último exemplo que ele usa aqui, pode-se concluir que não há uma característica da experiência de vigília que distinga claramente do sonho. É apenas uma questão da intensidade e da predisposição emocional. Isso aqui é muito interessante. É uma questão de intensidade e predisposição emocional. Você acredita que está acordado porque quer se sentir seguro e sentir que o mundo ao seu redor é sólido, real e solidário. Se duvidasse seriamente de estar acordado, você se sentiria assustado, confuso. A pessoa, geralmente, quando entra nesses ensinamentos, é como a pessoa começa a ficar, né? Pois é. Aí ele vai dizer, a estabilidade da experiência de estar acordado o tranquiliza, de modo que você acredita nela. Dá a ela uma credibilidade que você não se permite dar aos sonhos. Se você sofre num sonho, você fica feliz em deixá-lo quando termina. Pá, foi só um sonho. Sentindo-se seguro de que não era mesmo real. Pensa, não era aquilo. Agora a vida é real, mas aquilo não era. Se você sofre no que você chama de vida da vigília, acaba se envolvendo emocionalmente. E lhe confere a condição de realidade absoluta. Isso aqui é muito interessante, porque ele vai dizer então que a diferença
é o envolvimento emocional que a gente tiver com aquilo que está acontecendo, né? Então, a gente se envolve tanto que a gente nem suspeita, né? E é bonito ele usar essa expressão envolvimento emocional, porque é como se fosse uma maneira de falar da própria energia, né? A solidez que a gente dá. E aí o grau de envolvimento emocional que a gente dá a alguma coisa é o grau de realidade que aquilo acaba tendo, né? Porque é mais ou menos assim, a condição de alguma coisa ser absoluta para nós, ou seja, a gente olha para alguma coisa e pensa, bom, isso é assim e não tem jeito, isso não tem como mudar, é pronto, acabou. Tem várias dessas regiões que a gente olha e diz que é assim, né? Isso está totalmente ligado ao quão emocionalmente envolvido a gente está com aquilo. Então, quanto mais envolvidos emocionalmente a gente tiver, mais absoluto aquilo vai parecer para nós, né? E quanto menor o envolvimento emocional, menos absoluto talvez aquilo pareça para a gente, né? Então isso aqui é uma chave, né, que ele traz para a gente olhar para a nossa própria vida, né? Que a gente tem várias caixinhas, quase várias prateleiras assim, que elas estão numa categoria de realidade absoluta para a gente. E simplesmente porque a gente nunca parou para olhar para elas. A gente não, é como se tivesse faltado um pouco de ousadia para a gente, né? Olhar para elas. A gente olhou para elas como dadas. E aí, uma vez que isso está como que lacrado, o envolvimento emocional ele está lacrado também, né? Ele não tem como mudar. Então, a gente dá uma olhada e pensa, bom, isso sempre foi assim, isso sempre teve ali, né? Por que isso não seria absoluto, né? Então, como a gente se sente totalmente envolvido emocionalmente, né, com aquela experiência, a gente não vê nenhuma possibilidade de ser diferente, né? E a gente pode também olhar para esses momentos assim da nossa vida em que a gente é simplesmente atropelado pelo karma como um momento da gente olhar para regiões nossas que a gente talvez nunca tinha tido o interesse ou a abertura de olhar como se fosse algo construído, aquilo parecia sempre absoluto para nós, né? E que a gente tinha uma profunda conexão emocional com aquilo, e a duras penas, às vezes a gente começa a se dar conta de que a gente é que deu o peso para aquilo, né? A gente é que viu aquilo como absoluto e aquilo não era. Mas às vezes a gente vai precisar ser um pouco chacoalhado para poder ver isso, né? Então a gente vai se dando conta, né? Então é interessante esse comentário que ele traz aqui. Eu acho muito interessante de olhar, né? Como que isso está quase que proporcionalmente relacionado, né? O peso que a gente dá a essa sensação de envolvimento emocional, né? Então ele diz assim, os Titamatrins, eles explicam os fenômenos do sonhar como sendo as 6 consciências. Então, consciências dos olhos, ouvidos, nariz, língua, tato e a mente, né? As 6 consciências, elas funcionam no estado do sonho, né? Que geralmente se voltam externamente para os objetos dos sentidos, dissolvendo-se novamente na consciência fundamental básica, a Laya Vijnana. Veja a sessão a seguir sobre a doutrina de Tamatra, nós vamos chegar lá, como ondas no oceano. Então eu vou ler sem esse parênteses aqui, né? Então os Titamatrins explicam os fenômenos do sonho, né, sonhar, como sendo as 6 consciências, que geralmente se voltam externamente para os objetos dos sentidos, dissolvendo-se novamente na consciência fundamental básica, como ondas no oceano. Ela então passa a atuar internamente, criando imagens de sujeitos e objetos que a mente considera reais e vivencia como experiências durante a vigília. Então isso aqui é muito interessante, porque durante o dia a gente vai dizer, bom, eu ouviu aquele barulho? Aí a gente pode medir, tem um aparelhinho que vai lá e mede, assim, né, quantos decibéis, quantos hertz, alguma coisa assim, né? Teve uma onda que veio ali de fora, a gente pode medir. O grande paradoxo é que essa mesma consciência à noite, sem, sem a materialidade, se é que a gente pode falar assim, daquela onda, ela mesma experimenta
aquela qualidade do som, né? Então ele está dizendo que as consciências, elas têm esse poder, né? Com isso, os Chitamatrins eles não estão dizendo que não há nenhuma diferença entre a experiência de estar acordado e sonhando. Eles não vão chegar a esse nível, né? Eles estão dizendo que não há uma diferença essencial na substância. Então, se a gente olhar muito profundamente, a gente não encontra, mas não significa que na dimensão da experiência, como a gente sente, né, a gente não vá, de fato, sentir como diferente, né? A gente vai, mas se a gente olhar muito profundamente, a gente não encontra. E isso é interessante, né? Não encontra. Eu acho essa parte anterior aqui, né, que ele tira uma onda com a gente muito, assim, né, discretamente, né? Ele diz que você acredita que está acordado porque você quer se sentir seguro, você quer sentir que o mundo ao seu redor é sólido, né? Você quer ter alguma coisa para se agarrar, né? E aí que é real, e as pessoas são, tipo, tem uma coisa solidária, né? Eu acho isso aqui um pouco chocante, mas é verdade. Assim, né? Então, isso aqui é vocês vejam, no Antiravaca, a gente estava muito preocupado, bom, eu existo dentro disso, como que é? Aqui, o passo já é bem grande, porque ele começa a olhar agora para o que está acontecendo ao redor e pensa, bom, mas isso aí é isso mesmo? E começa a surgir essa pergunta, né, essa reflexão, começa a ficar interessante aqui, né? O próximo tema que ele vai entrar aqui vai ficar um pouco apertado, porque é muito rico, né? Que ele vai falar da experiência do tempo. A gente deixa isso para a semana que vem. Acho que aqui já teve bastante conteúdo, assim, para a gente poder conversar um pouco, né? Então, vocês fiquem à vontade, pessoal. Eu vi que tem um monte de coisa no chat aqui, eu não cheguei a olhar, não. Henrique? Oi. Oi, tudo bom? Tudo. Para mim, essa frasezinha dele aqui é apenas uma questão de intensidade e de predisposição emocional. É como se tudo se definisse nessa frase, faz sentido? Porque aqui a tua mente, o que ela está predisposta a considerar como realidade, como sonho, como absoluto, como não, e a intensidade com que você vive. Então, aqui meio que define como você vê, o que você considera a distância entre o objeto, a diferença entre o objeto e você. Eu entendi essa frase aqui como a definição disso aqui, praticamente tudo. Uhum. Causa e efeito, tudo vem da intensidade e do emocional. Aqui, como ele está usando uma abordagem voltada para a meditação, ele não vai entrar num aspecto minucioso, abstrato das categorizações filosóficas, né? Ele está nos convidando a como que a gente, quando começa a investigar essas coisas, né? Que chaves que a gente pode usar para tentar perceber. Então essa é uma chave muito curta, né? Que a gente pode olhar. A gente vê que, ou seja, a sensação de importância que alguma coisa tem, ela está totalmente ligada ao envolvimento emocional que a gente tem com aquilo. Assim. É óbvio, mas a gente desconsidera rápido, fácil isso, a gente esquece, né? A gente esquece como que o envolvimento emocional desaparece e a gente joga as coisas fora. Uhum. A gente simplesmente reage assim, né? O envolvimento emocional vem, ninguém toca. O envolvimento emocional desaparece, a gente joga pela janela e assim vai. E o que rege isso é isso que ele vai chamar de envolvimento emocional, né? Então a gente começa a olhar como se fosse um aspecto quase intuitivo também da experiência, né? Que a gente começa a perceber, ou seja, como que a gente pode pegar assim ao longo da semana, ao longo dos dias, os mesmos objetos e momentos em que eles parecem que a gente tem maior envolvimento emocional e depois menor. Tipo assim, a gente acabou de fazer a faxina. O envolvimento emocional, ele aumenta muito nesse momento.
ele fica brilhante. Mas é só aquilo vier um pó por cima, uma sujeira, o envolvimento emocional diminui. Tá quase dando aquilo, né? Mas é só limpar de novo que o envolvimento emocional aparece. A gente está o tempo todo manipulando isso, né? Então, ele está nos convidando a perceber isso, né? Ok. Obrigada, Cana. Oi, Mariana. Oi, querido, tudo bem? Bom. Adorei o seu exemplo da faxina. Eu fiz faxina hoje. Então, assim, pegando primeiro essa questão do envolvimento emocional, foi interessante quando você falou, porque eu já estava numa dificuldade até para, enfim, para qualquer coisa, não só para fazer as práticas, mas para estudar, enfim. Eu, às vezes, tenho que estudar até, sei lá, de madrugada, e eu estava meio tolhida, porque eu tenho uma pessoa que vem de 15 em 15 dias e fica uma loucura, porque tem que dar conta de limpar a casa, de estudar, enfim, N coisas, né? Que cada um vai ter a sua experiência. Mas aquilo estava criando um envolvimento emocional que estava me dificultando. E hoje, quando eu entrei na casa com a faxina, que eu olhei, aquilo ficou uma coisa leve, sabe? Bem interessante. Mas o que eu queria perguntar, que eu anotei no começo, né, que eu achei, logo quando você começou falando, né, que ele traz a questão da mente isenta da dualidade, e aí ele vai falar, né, que não há limite entre a mente e o seu poder. E aí nosso dever de casa, posso falar assim? Não, brincadeira, vou falar assim não. Não é o dever de casa, mas a nossa, né, prática seria pegar essa meditação que a gente está fazendo, né, e levar um pouco para o mundo, para as nossas experiências no cotidiano. Isso é tão interessante, mas tão mesmo, porque às vezes, por exemplo, a pessoa faz muita coisa na rua, né? Tipo eu hoje, que andei pra caramba. Mas é interessante porque se você começa a prestar atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta, aquilo ali vai te dando uma pista, né, de como que você está pensando, quer dizer, de como que a sua mente está atuando, né? Então, todas as interações que acontecem a partir disso, aquilo tudo já é uma pista, né? Então, assim, se Uhum. você tiver uma atenção naquilo, né, você chega em casa e aí você pensa, poxa, mas por que eu me preocupei tanto quando, sei lá, digamos, aquela pessoa que estava sentada do meu lado, ela falou tal coisa, não sei, e aí por um acaso eu ouvi aquela coisa que ela falou, né? Quer dizer, a minha mente se fixou em determinada coisa que aquela pessoa falou, sabe? Então eu acho que isso traz uma pista, né, de como que a mente pode estar funcionando nessa forma. Não sei se é uma coisa que é interessante pensar, né? Porque são sendo pistas que vão sendo trazidas, né? Todas essas nossas interações, né? E o que vem delas, né? Não sei se a gente pode ver assim também. A principal pista é quando aquilo muda, né? Porque se aquilo não mudasse, a gente poderia pensar, bom, isso realmente é absoluto. Aí aquilo muda, aí a gente, opa. Aí a própria impermanência é uma forma, é uma seta que aponta para isso, né? Melhor a gente olhar assim, né? Primeiro a gente vai reclamar bastante, depois a gente vai começar a ver, né? Mas é tão interessante que talvez seja tão óbvio que eu não sei, mas talvez seja tão óbvio que a gente não, de uma certa forma, não entende que não é sólido. Não sei se você está entendendo. Tipo, aquilo não é uma coisa fora de nós, né? Enfim, sei, né? Você vai sendo arrastado, né? Aí falta chama, nesse caso, né? Claro, né? Porque senão você também prestaria mais atenção, claro. Não sei, enfim, conjecturando aqui. Faz sentido. É.
Tá bom, obrigado. Oi, Danilo. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Tá meio ruim a imagem aqui, mas a câmera do meu celular trincou toda aqui, mas acho que estou aqui. Tá bom. Henrique, eu estava refletindo aqui sobre dentro da prática, né? Quando você está meditando, como identificar a diminuição do envolvimento emocional com a indiferença, né? Entre gostar, não gostar e ser indiferente, né? Que algumas vezes já vi o Lama citando que às vezes a gente olha pouquíssimo para a indiferença, que às vezes ela é tão prejudicial quanto o não gostar ou não gostar, em relação à diminuição do envolvimento emocional na prática, né? Teoricamente, eu deveria diminuir o meu envolvimento emocional com a realidade do acordado, né? O quanto isso não pode ser confundido com a indiferença. É que, via de regra, a indiferença corresponde a 99% da realidade. Que é basicamente tudo aquilo que a gente não vê por estar ocupado com as coisas que a gente gosta e com as coisas que a gente não gosta. O resto está num grande balaio cósmico da indiferença, né? Então, a indiferença a indiferença no sentido a gente não vê, né? Mas eu entendi o que tu quis dizer, né? Que é como se fosse uma perspectiva um pouco blasé, assim, né? A gente, aquilo talvez pouco importa para a gente, né? Então, aqui não é o caso, né? Porque é como se o ponto, a indiferença, ela está totalmente ligada a gostar ou não gostar. Então é como se a gente diz, não, eu nem gosto nem não gosto, é indiferente. Então a gente está preso, a gente está seguindo, procurando por coisas que a gente não gosta, a gente está tentando fugir de coisas que a gente não gosta, e aquilo para nós nem gostou nem não gostou, mas é como se ainda tivesse um radar ligado, que é o que está comandando a coisa toda, né? Mas aqui é uma outra experiência, totalmente diferente, porque aqui tem uma experiência de lucidez que começa a brotar, né? Então tem uma experiência que surge de contemplar o que for que seja, né? O que é que seja que a gente estiver olhando, a gente está olhando para aquilo e está vendo que aquilo não tem a solidez que parece que tem. Então tem uma experiência de liberdade, tem quase uma experiência de encantamento também associado a isso, né? Que ela, como essa experiência de encantamento, ela vem junto da possibilidade da gente se fazer essas perguntas e dizer, uau, mas será que isso aqui é só um sonho? Que incrível! Então a própria experiência de energia ela é diferente, porque gostar ou não gostar nem vem ao caso, né? Ou seja, a gente está contemplando a realidade. Será que ela é um sonho? Será que ela não é um sonho? A gente não está se perguntando se a gente está gostando ou não está gostando. Isso realmente é como se não fizesse nenhum sentido. Nem cabe fazer essa pergunta, né? É tipo total alienígena, porque a gente está olhando outra coisa. Então, indiferença nem entra, né? Agora, aqui ainda é um pedaço do caminho, ele não está falando do Bodhisattva que vai agir por compaixão. Isso aqui ainda é preparação, é preparatório, né, para o Bodhisattva, né? O Bodhisattva ele vai surgir como alguém que vai ter passado por essas coisas, mas se ele mesmo não passar, ele vai achar que aquilo é totalmente externo, absoluto, e vai dizer, bom, eu não vou nem entrar porque não vai ter chance. Então aqui é uma parte, é um pedaço do treinamento, isso aqui não é o caminho inteiro, né, é um pedaço. A gente não pode esquecer disso, né? A gente não vai encontrar todas as respostas aqui, mas é um trecho que a gente vai precisar olhar com cuidado, que a gente não vai poder pular, né? Sim, sim. Não sei se fez sentido para ti. Não, fez sim. É que dentro da minha ignorância, eu entendo intuitivamente o que você está querendo dizer. Uhum. Mas dentro da prática e do dia a dia, ainda é uma coisa que para mim é talvez similar, né? Às vezes a indiferença com
a olhar os eventos e as manifestações desse modo, com essa visão, né? Às vezes é uma coisa que pode se confundir, né? Talvez eu diminuindo o envolvimento emocional para conseguir tentar essa visão, né? Porque ainda não é tudo dentro da minha bolha, né? Das minhas diversas bolhas de identidade, obviamente. Eu confunda, né? A indiferença com a tentativa de olhar com essa visão, mas cognitivamente, né? Conscientemente, acho que foi óbvio, faz muito sentido que não são campos completamente opostos, quase, né? De análise. Mas perfeito. Agradeço. Eu não acho um problema. Eu acho que não acho um problema. Eu acho que é natural que a gente vá misturar isso e que vai ter momentos que aquilo vai parecer indiferente, né? Eu acho que não tem como escapar disso, sabe? Dentro do caminho. Acho que a gente segue fazendo a prática, né? Especialmente a gente coloca ênfase na motivação. A gente anda. Porque a gente não vai fazer isso perfeito, né? Não tem como. A gente vai fazendo, aí um pouco cai a ficha, um pouco a ficha tranca, né? Tem que dar um empurrão para a ficha cair. É assim, né? A gente não vai fazer perfeito às isso, vezes você né? acha que caiu a ficha e, na verdade, não caiu absolutamente nada. Caiu nada. Cuspiram a ficha de volta. Exatamente. Né? E é um assunto bem sutil, né, cara? É um assunto bem sutil, né? Muito interessante, muito interessante. Tá, obrigado, Danilo. Obrigado. Então tá. Então eu acho que a gente fica por aqui. Amanhã volta o Surangama, amanhã à tarde, das 3 às 5, né, se eu não me engano, vai ser gravado também, né, quem não puder vai ficar gravado. E o Surangama, ele é todo sobre esse tema que a gente está começando a olhar agora, né, ele vai aprofundar esse tema, mas ele vai falar muito sobre isso, né, para quem acompanhou a primeira parte, tinha discussões super longas, né, sobre as consciências, as consciências relacionadas aos olhos, as consciências relacionadas aos ouvidos. Aqui ele falou muito rápido dessas coisas todas, né? Mas o Surangama, ele vai com muito detalhe nessas questões todas, né? Então é um aprofundamento, na verdade, disso que a gente está vendo aqui, né? Aqui a gente está sobrevoando esse tema, né? De uma maneira bem didática, né? E o Surangama é uma coisa super longa, que isso é extensivamente olhado, né? Não é isso. Então tá, gente. Obrigado pela companhia. A gente vai fazer a dedicação, então. Que os méritos deste encontro se expandam e toquem a todos. Que o Mestre Universal da Paz e da Compaixão, Sua Santidade Dalai Lama, juntamente com todos os mestres de todas as tradições que veiculam essa mensagem, tenham longa vida. Que todos estejam a salvo de gerar pensamentos negativos, o obstáculo mais destrutivo. Que esses pensamentos nunca surjam em nossa mente, e que todos os seres também estejam livres de pensamentos negativos. Quem lup chosum ring lu zan lin sa sum cha par pel dro ju chosum não adan hidrau do sum gedesho.